Eu sou a Bianca Solero, eu sou psicóloga, arte educadora, arte terapeuta e trabalho há quase 2 décadas com educação criativa. E durante toda a minha jornada, eu sempre falei muito sobre nutrir a habilidade criativa das crianças e sempre o que eu ouvia do outro lado, dos pais, das famílias e até mesmo das escolas que eu sempre acompanhei era: e como é que entram os limites nessa história? Então, neste primeiro módulo, a gente vai falar sobre por que falar de limites vinculados à habilidade criativa? O que tem a ver limite com criatividade? Bem, e a primeira coisa que eu devo falar para vocês é que existe um mito. Na verdade, quando a gente fala de criatividade, existem vários mitos. O Murilo Gun, no seu curso que se chama Reaprendizagem Criativa, fala de 4 mitos super interessantes que muitas vezes bloqueiam a nossa vontade, de resgatar essa habilidade que todos nós nascemos com ela. O mito do dom, que supõe que a criatividade seja um dom específico só para alguns. O mito do artista, que supõe que a criatividade seja uma coisa que só artistas precisam usar. O mito do acaso, que supõe uma certa postura muito estática, nossa, como se a criatividade fosse algo que viesse do acaso. E o mito da criação, como se criatividade tivesse que ser algo que trouxesse muita originalidade, que criasse algo novo, nunca existido antes. E na verdade, não é isso, A criatividade, ela não é um dom, todo mundo nasce com ela. Ela não é só para artistas, todo mundo precisa de criatividade para resolver problemas, para desenvolver o pensamento flexível, que é tão necessário no futuro hoje em dia. A criatividade não tem a ver com uma criação super original. Se você for reparar, tudo surgiu de pelo menos 2 coisas que já existiram antes e que foram combinadas e deram origem a algo criativo. E a criatividade não surge do acaso. Existe um processo criativo que, se a gente estudar, a gente vai conseguir resgatar essa habilidade. Mas se estamos falando de crianças, estamos falando de uma habilidade natural que nasceu com elas, cabe a nós adultos educadores nutrir esta habilidade. E toda vez que a gente fala de nutrir, o 5º mito que eu acrescentaria nesse assunto de criatividade é um mito de que pode tudo, É um mito quando a gente fala de liberdade criativa, de que vale tudo, de que tudo pode, e na verdade não é bem assim. Limites é algo fundamental para qualquer educação saudável e equilibrada, e os limites podem sim favorecer a habilidade criativa, e é isso que a gente vai ver aqui no curso. Com certeza você, educador, já ouviu falar, antigamente falava-se mais a expressão tudo tem limite. É verdade, eu também acredito que tudo tem limite, que nenhum extremo é super positivo, e então vamos dizer que a criatividade também tem limites. E por que é importante a gente pensar que até a criatividade tem limites? Isso porque o nosso cérebro sempre vai gastar mais energia para pensar criativamente. Se a gente entender que criatividade é sempre buscar um caminho alternativo, ou seja, alguma coisa diferente do original, eu gosto de pensar muito que a criatividade está muito vinculada ao pensamento flexível, aquele que sempre olha para um outro viés, uma coisa que a gente está olhando sempre do mesmo jeito. Para fazer isso, o cérebro vai gastar mais energia. É por isso que a gente diz que não existe uma pessoa criativa em todas as áreas. Não existe uma pessoa que é criativa todo o tempo, até porque isso seria extremamente desgastante para o cérebro dessa pessoa. Então, a gente utiliza a criatividade para algumas questões do nosso dia a dia e é importante que a gente nutra a criatividade na criança para que ela saiba, para que essa habilidade esteja a ponto de bala na mente dela quando ela realmente precisar pensar por um caminho alternativo ou de forma mais flexível sobre alguma coisa. Mas então, se a gente for pensar que o nosso cérebro gasta muita energia para poder pensar criativamente, é onde a gente vai ver que os limites vão ajudar e vão favorecer o pensamento criativo. Existe uma técnica para nutrir a nossa criatividade, ou mesmo depois de adulto, para a gente reabastecer ela, desatrofiar a criatividade, que é a técnica da restrição. Então eu vou te dar um exemplo. Quando você pede para alguém imaginar uma coisa muito estranha, muito esquisita, faça aí você esse exercício. A
Aposto que o seu cérebro está gastando mais energia do que se eu te fizer uma restrição, do que se eu te disser assim, pensa num animal muito estranho e esquisito. O fato de eu ter restringido o tipo de coisa que você vai pensar otimiza a sua criatividade. Então, eu gostaria de dar essa informação para a gente aqui no início, para a gente entender que o limite deve funcionar muito mais como um potencializador do pensamento criativo do que como um limitador. E a gente vai ver isso mais para frente aqui.